Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar. No programa de hoje, vamos falar sobre o escândalo que abalou a rede social Facebook. Dados pessoais de 87 milhões de usuários foram usados por uma empresa de consultoria política, a Cambridge Analytica, na última eleição presidencial nos Estados Unidos. Vamos saber um pouco mais sobre o caso. A Cambridge Analytica teria obtido acesso às informações ao lançar um aplicativo de teste psicológico no Facebook. Os usuários da rede social não sabiam, mas participar do teste entregava à empresa de consultoria política as próprias informações pessoais e também os dados de todos os amigos do perfil. O presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, prestou depoimento ao Congresso estadunidense, reconheceu o vazamento e prometeu investir mais em segurança. O estrago na imagem dele e de sua empresa, porém, está feito. É um caso emblemático. Para debater sobre o assunto, nós convidamos Fabrício Alves, advogado, especialista em direito digital, e o professor da Universidade de Brasília e cientista político, Ricardo Caldas. Muito obrigado pela presença dos dois. Só queria retificar aqui um pouquinho os dados de 87 milhões que teriam sido surrupiados pela Cambridge, aproveitando aqui o depoimento de Brittany Kaiser ao parlamento inglês. Ela foi diretora da empresa Cambridge Analytica e disse que muito mais que 87 milhões de usuários teriam tido seus dados ventilados aí e utilizados por essa empresa de marketing político. Apenas para reforçar mais uma informação, segundo os dados do próprio Facebook, o Brasil teria fornecido cerca de 420 mil dados pessoais para a Cambridge, que estava operando no Brasil, e aparentemente o sócio teria desfeito esse contrato depois do escândalo. Eu começo com o senhor. Bom, eu diria que, na verdade, esses números, antes de mais nada, obrigado pelo convite, mas eu diria que esses números, na verdade, são muito conservadores. Eu pessoalmente, não acredito nem em 87, nem em 90 milhões, porque, veja bem, a partir do momento que se fazia um questionário você entregava os seus dados e eles cobriam toda a rede dessas pessoas, a gente está falando nos Estados Unidos, quantas pessoas têm Facebook nos Estados Unidos? No mínimo, a metade da população. Então, a gente está falando de, por baixo, 150 milhões de pessoas. E os brasileiros também que tinham contato com americanos, que estão na sua rede, também foram alcançados. Então, provavelmente, esse número que foi mencionado, que está sendo veiculado, né, pela mídia em torno de 400 mil, 420, 440, provavelmente também é um número bem conservador. Então, a gente está falando provavelmente de um número maior. O estrago, então, foi muito grande. Agora, eu só queria lembrar, antes da gente começar aqui o nosso debate, um aspecto interessante que foi mencionado no vídeo, é que, na verdade, tecnicamente falando, a Cambridge não fez nada ilegal. Então, ela aplicou o questionário com autorização... De quem? Do Facebook, né? Mas ele podia autorizar? Eles não teriam tido como acessar a conta das pessoas sem ter tido aquele questionário. A questão é que, por trás do questionário, tinha muitas coisas. Vou fazer uma outra pergunta ao senhor. Tem dinheiro nisso? Mas, com certeza, a Cambridge Analytica, que tem vários clientes que são políticos, ela estava entrando provavelmente como um patrocinador do Facebook, deve ter colocado essa questão do acesso e tal, e ela certamente, eu imagino, que tenha repassado um valor para o Facebook. Já volto para o senhor. Essa informação é crítica. Se o Facebook ganhou dinheiro com esses dados, isso é legal? É um questionamento interessante, porque, na verdade, como o professor Ricardo mencionou aqui, nós estamos ali, na verdade, no limite dessa legalidade. O que ocorre? Existe um consentimento que foi dado pelo usuário, aquele que efetivamente... O aplicativo, é bom lembrar que o aplicativo, ele remunerava as pessoas em troca do consentimento. Uhum. Então, ele oferecia $5 para você responder o questionário. Era o começo dessa relação contratual entre o pesquisador, que desenvolveu esse meio de acesso, e o usuário, através do Facebook. Ele recebia e respondia o questionário. O que havia de errado, digamos assim, e aí estamos na discussão da legalidade, era que o usuário não sabia que esse aplicativo acessava também os dados dos seus amigos, da sua rede de amigos. Essas pessoas não deram consentimento. Então, a captura, a coleta desses dados orbitais, desses dados adjacentes, não foi explicitamente baseada em consentimento. Esse é crime?
Nos Estados Unidos não chega a haver uma legislação específica. Você tem questionamentos em relação à proteção de dados lá, que são leis de modo geral civis. Há alguns estados que tratam de uma forma mais severa com relação à criminalização. Mas, de um modo geral, são legislações civis que visam proteger os dados. Lá há riscos concretos do Facebook ser penalizado pelas autoridades de controle. Existe. Aquela comissão de trading e comunicação já está investigando o Facebook em cima dessa questão monetária. Exatamente. Quer dizer, o usuário recebeu ou teria recebido $5 para fazer parte, digamos, de uma pesquisa. Até aí, tranquilo. Com o seu consentimento. Perfeito. Perfeito. Quer participar de uma pesquisinha de opinião? Participa e tal. Aí é que o bicho pega, porque se esses dados fazem parte de um portfólio de capitalização, de inteligência de negócios, aí eu acho que a comissão de trade e comunicação deve entrar. Acho que foi exatamente o que aconteceu. Quer dizer, eu diria que mesmo as pessoas que responderam ao questionário, que receberam os $5, etc., talvez elas não tivessem ideia naquele momento da dimensão de captura de dados, até porque não estava muito claro isso, essa questão da mineração, é uma coisa que é bem recente, é bem tecnológica, né? Então, talvez a pessoa inocentemente achou que estava respondendo aquele questionário, ia ganhar os $5 e tal, mas talvez ela não tivesse visualizado o que realmente onde que eles estavam entrando nas suas contas e pegando os dados, porque na verdade eles pegaram dados de praticamente tudo que estava ali disponível, que não é pouca coisa. Se a gente pensar aqui no nosso caso, né? Eu não sei se vocês têm conta no Facebook. Sim. Tem também, né? Tem mais um uso. Não está usando, mas ela está lá. Então, por exemplo, se o senhor no passado curtiu alguma coisa ou se posicionou a favor ou contra qualquer tema que surgiu ou qualquer vídeo que lhe foi colocado, gostei do vídeo do político fulano, não gostei do vídeo do cicrano, essa informação foi armazenada pela Cambridge Analytica, né? Então, na verdade, eles sabem de toda a sua vida. Isso. Agora, um ponto interessante. Há vários. Há vários. Polêmicos também. Um especialmente. Eu vou começar aqui pelo depoimento do Zuckerberg ao Congresso americano. Foram 2 dias e ele, de toda forma, fez questão de dizer, ou fugiu do enquadramento de que ele estaria ganhando dinheiro de maneira ilegal. Um treinamento com advogado. O senhor é advogado. Sim. O advogado falou, não fala em dinheiro, fala em aplicativos. E aí perguntaram a ele, outra coisa que me chamou a atenção, os congressistas republicanos passaram a mão na cabeça do CEO do Facebook, enquanto que os democratas tentaram tirar a pele dele. Em uma das perguntas, chegaram ao questionamento de quantos aplicativos o Facebook estava usando para fazer esta mineração, esta pesquisa de inteligência de dados pessoais para que a empresa possa ganhar dinheiro. Sim. E ele respondeu, dizendo, dezenas, talvez centenas de milhares de aplicativos. Exato. Ele sabe. Nós não estamos diante de um acidente. Nós estamos diante de uma situação que aparentemente está montada para uso de dados pessoais. Sim. Certo? É o negócio dele. Esse é o negócio dele. Sim, é isso que eu estou dizendo. Agora, para mim, não é nem tanto mais grave o fato de ele ter recebido da Cambridge ou não, porque certamente ele recebeu algum valor dela ou desses outros aplicativos. A questão toda o que me preocupa, e aí a gente cai justamente no seu tema, é a questão da proteção aos direitos do indivíduo, a questão da proteção à privacidade. Exato. É claro que você pode argumentar que quem entrou no Facebook já está disposto a mostrar alguma parcela, pelo menos, da sua vida ali e coloca fotos de aniversário, etc. e tal. Mas talvez para o indivíduo, para o cidadão comum, que a gente chama em ciência política, né, para o eleitor médio, ele não tem ideia da profundidade disso e do que eles estão fazendo com as suas informações que você coloca espontaneamente e candidamente, até eu diria, ingenuamente e de boa fé. E você não tem ideia que vai ter esse completo tráfico de informações, venda de lista, que já está acontecendo, que a gente até comentava. Já acontecia no Brasil a questão das listas, dos bancos de dados, de companhia telefônica e tal, né? Só que isso é feito num volume assustador. Então, realmente... Aquilo, perto do que está acontecendo hoje, é uma lista de casamento. Sim.
Hoje nós estamos diante de alguma coisa em tempo real, doutor. É isso. Com certeza. O volume de dados hoje, a economia hoje é totalmente baseada em dados. É o que a gente chama de data-driven economy, né? Economia guiada por dados. Então, o dado hoje é o novo petróleo. Essa expressão, inclusive, é muito utilizada, né? O dado é o novo petróleo. Sim. Por quê? Porque hoje é o principal elemento para as relações comerciais, tanto dentro de um país como internacionais, especialmente internacionais. Aí entra a discussão também do fluxo transnacional, do fluxo internacional de dados. Nós vamos entrar nisso aí daqui a pouquinho. Há vários elementos em torno dessa questão. Então, o consentimento é uma base apenas que nós estamos discutindo. Mas o professor falou, e você falou também, Bob, a questão do desvio de finalidade. Aquele que deu consentimento, com certeza, deu consentimento para uma finalidade. Para a pesquisa. Era uma pesquisa. Se lá na frente, por acordos comerciais X, Y, Z, variados e sucessivos, esses dados foram utilizados para uma finalidade completamente diversa daquela original, há uma clara violação de privacidade e até mesmo contratual. Porque quando eu dou meu consentimento, eu estou, na verdade, contratando, estou permitindo que comigo se contrate algum tipo de serviço a partir dos meus dados. Eu autorizo, mas eu autorizo com essa finalidade e não com outra. Um juiz do Arizona, salvo engano, teria recomendado aos usuários do Facebook que se sentiram lesados nessa operação de utilização indevida de dados que entrasse com uma ação coletiva. Isso pode significar uma multa histórica do governo americano contra uma empresa de tecnologia. Eu queria lembrar que durante o depoimento do Mark Zuckerberg, chegaram a dizer a ele, a perguntar que tipo de empresa que ele tem. Por quê? Ele está veiculando vídeos para 10 milhões de pessoas, 11 milhões de pessoas. Isso é uma empresa de mídia ou é uma empresa de tecnologia? Isso vai mudar a configuração da empresa dentro do próprio enquadramento legal dela. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho no segundo bloco. Não vai embora. Olá, estamos de volta com Direito Sem Fronteiras, que hoje analisa o escândalo de vazamento de dados de usuários do Facebook. Nós falávamos daquela sugestão do juiz americano, juiz federal, dizendo que as pessoas que se sentiram lesadas podem entrar com uma ação coletiva contra o Facebook. Doutor, o senhor fala sobre isso? O risco é muito grande. É grande. Os Estados Unidos têm uma tradição de aplicação da justiça que não encontra as balizas que o direito brasileiro tem, de ponderar efetivamente fatores como uma certa razoabilidade ou proporcionalidade na aplicação do valor. Aqui se dá muita precedência para esse tipo de parâmetro. Lá não. Lá se compreende que há um intuito efetivamente de disciplinar a empresa em função das violações que ela comete. Ou seja, se ela erra, ela tem que pagar efetivamente. Não é pagar um valor simbólico ou até mesmo um valor que tenha algum significado, mas que ela consiga contabilizar isso dentro do seu parâmetro comercial e esteja pronta para a próxima. Não. Há casos nos Estados Unidos de indenizações bilionárias que quebram uma companhia. O senhor acha que esse pode ser o caso do Facebook nos Estados Unidos? Por favor, professor. Não pode. Eu acho que existe um risco muito grande. É mesmo? Sim. Eu penso que eles têm essa tradição de ações, não só individuais como coletivas, que eles chamam de class actions, né? Sim. Que foi exatamente o caso da Petrobras, né? Que, de certa forma, foram vitoriosos, houve um acordo bastante favorável. E se a gente pensar, por exemplo, cada americano pedindo $1.000, e a gente está falando de 100 milhões de pessoas que foram afetadas, a gente está falando de 100 bilhões de dólares. Seria o fim do modelo de negócio do Facebook. Agora, por outro lado, eu penso que, como eles dizem, né, no final do dia, eu penso que uma ação coletiva, mesmo coletiva, eu penso que o sucesso dela tende a ser relativamente limitado, porque vai ser difícil você provar que você teve um dano pessoal. Exato. Então, o que o Facebook certamente vai argumentar numa ação desse tipo? Ele vai dizer, você abriu sua conta no Facebook porque você quis, os seus dados lá estão à disposição de qualquer pessoa, você não colocou um critério de segurança ou não excluiu, então, em princípio, você está lá porque você quis estar. A essência do argumento vai ser esse, e eu não te causei nenhum dano, né? Agora, eu penso que talvez o que tenha mais chance de ter sucesso, talvez nem seja essa class action,
Sessão coletiva. Mas, certamente, algum tipo de multa do governo americano no sentido de fuga de finalidade. Nesse caso, o que nós teríamos pela frente? Minha opinião. Perfeito. O que nós teríamos pela frente se a Comissão de Trading e Comunicação, que esta é uma comissão de profissionais, Sim. Não é uma comissão de representantes eleitos, é uma de técnicos que conhecem o tema. Sim. O que essa comissão pode fazer com o Facebook? Ela pode aplicar uma série de medidas, que vão desde uma medida de penalização pecuniária até medidas de solução e de remediação de problema, como suspensão de atividades, interdição de atividades. Ela tem um poder realmente muito significativo e ela pode inviabilizar um negócio ou inviabilizar um serviço específico de formas variadas. E ela é muito técnica, como você ponderou, muito técnica e tem um histórico de atuação extremamente preciso. Raramente se questiona a aplicação da lei através do poder de polícia, no sentido administrativo da palavra, que o governo americano, que é o Estado americano, aplica em função da violação de direitos. Lá existe uma proteção muito significativa da lei e da sua Constituição. Havendo violações dessa natureza, a mão pesada do Estado vem à tona. Ela não alivia, ela não costuma ser uma atuação de pouca relevância. Nós não temos, talvez, na tradição brasileira, apesar de termos agências reguladoras com potencial de atuação relevante, mas nós não temos uma dimensão como os Estados Unidos têm. A questão política agora. Talvez a mais próxima talvez seja a Anatel, comparativamente. Comparativamente, exatamente. A questão política. Esses dados usados em dois grandes momentos, me parece, da história contemporânea. Primeiro, a saída da Inglaterra da Comunidade Europeia, o Brexit, e essa empresa, essa agência, a Cambridge Analytica, teria também participado de análise de dados para que o sufrágio favorecesse a saída da Inglaterra. E no caso americano, para que o Donald Trump, supostamente, ganhasse a eleição. Como é que nós enquadramos isso e o que isso representa? Posso só fazer uma observação sobre o assunto anterior? Eu penso que não há interesse do governo americano em inviabilizar um negócio do Facebook, até porque ele também gera receita, renda, etc. Então, eu sigo a linha aqui do meu colega, eu penso que vai ter uma penalidade forte. E que o que eles entendem lá realmente é no bolso. Então, pode haver uma penalidade até na casa aí de 500 milhões de dólares, 1 bilhão de dólares, como lição. E talvez até isso mesmo apazigue um pouco os usuários do Facebook, dizendo que eles já foram contemplados com uma multa talvez de grande monta. Né? O senhor é um otimista. Eu sinto que o senhor tem um otimismo em relação a essa negociação. Sou otimista moderado. Agora, na questão da política, é irreversível. Sim. O que foi feito, foi feito. Yes. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, eu estou absolutamente convencido que a intervenção da Cambridge Analytica foi fundamental para a vitória do Donald Trump. Como nós comentávamos aqui antes de começar o programa, eles focaram toda a estratégia do Donald Trump naqueles estados que têm tradição de mudar o voto, que nem são estados republicanos, nem são democratas. Ora votam com um, ora votam com outros. Então, foi uma estratégia totalmente focada, não só na questão do Estado mesmo, mas de preferências religiosas, questões étnicas, tudo isso, eles fizeram toda essa análise e, além da análise, apesar da empresa se chamar Cambridge Analytics, na verdade, ela é uma empresa de ação, né? Eles fizeram a análise, deram a solução e fizeram as campanhas dirigidas, porque eles chamam de público segmentado, né? Então, não existe mais essa coisa de você mandar e-mail para 1 milhão de pessoas, você manda para aquele grupo específico que você quer mudar o voto com uma causa específica. E foram bem sucedidos. No caso da eleição ainda, é possível que os russos, agora também investigados na questão da eleição americana, que eles também tivessem se servido desse banquete de dados, não? Eu não tenho dúvida. Você veja bem, nós estamos falando de dados, a economia é baseada em dados. O mundo já despertou para isso há muito tempo. Isso não é novidade. Novidade é a descoberta de um uso indevido. Isso é uma novidade. Mas vazamentos de dados ocorrem constantemente. Esse caso, é bom que se diga, não foi um vazamento de dado, né? Não. É importante colocar isso de forma bem clara. Foi um uso, digamos, talvez ilegítimo ou indevido, ou não esperado, para aliviar um pouco mais ainda na terminologia, dos dados, mas não foi um vazamento. Vazamento ocorre o tempo inteiro, a todo momento. Existem sites especializados em verificar
vazamento de dados, porque isso ocorre a todo momento. Hoje, uma principal atividade, até mesmo de conflito internacional, uma guerra mesmo que seja, ela tem um momento de inteligência baseado em dados também. Uma atividade comercial é assim. Nós, na nossa vida pessoal mesmo, você vai sair de casa, você abre um aplicativo de roteamento de caminho. Para onde qual é o melhor caminho para eu chegar em tal lugar? Inteligência, serviço de inteligência. Isso. Eu estou usando dados. Estou usando dados para resolver o problema da minha vida individual. Eu, uma pessoa pequena, insignificante, dentro de um contexto maior. Agora, você imagina um volume massivo de dados direcionado a um interesse específico. Você consegue manipular. Isso é inegável. Então, você dizer que russos utilizaram esses dados, é muito provável que sim. Porque eles estão aí disponíveis. E nós estamos descobrindo agora que as empresas não tinham tanto zelo ou tanto interesse em zelar por esses dados. Afinal de contas, se você tem dezenas ou centenas de milhares de aplicativos conectados à sua base, sugando informações, e você não tem o controle específico de o que elas estão fazendo e com quem elas estão lidando, você está emitindo praticamente cédulas de dólares. Sim, porque, exato. Porque você está cedendo as informações. Cedendo em tempo real, é uma emissão de instantaneamente. E é incontrolável. Incontrolável. E aí me corrija se eu estiver equivocado, mas eu entendo até que não havia, até pelo perfil da legislação americana, que é muito mais aberta que a europeia, não havia nem previsão na legislação americana sobre esse fato que aconteceu. Não especificamente, dessa forma. Não ostensivamente. Né? Dessa forma. A Europa tem normas muito claras. Exatamente. Então, é por isso que os republicanos, talvez eles tenham, vamos dizer assim, sido mais moderados com o marketing do Facebook, né? Porque eles usaram o instrumento a seu favor. E eles não querem agora que o parceiro, vamos dizer assim, do ponto de vista político, mesmo que o Mark pessoalmente seja democrata ou o que for, mas ele foi um instrumento utilizado pelos republicanos para a vitória deles. Então, eles têm todo o interesse em manter o sistema como está. Então, se houver uma legislação, se houver uma nova legislação, que provavelmente haverá, eles vão fazer de tudo para amenizar essa legislação para não ter um impacto negativo demais, até para não gerar um processo que a gente está falando aqui sobre o Facebook. No momento, por enquanto, né, os republicanos têm maioria ainda no Congresso americano. Mas depois dessas eleições, no final do ano, quando eles vão ter eleições lá para a Câmara e o Senado, pode ser que isso mude. E aí, se mudar, aí a sorte do Facebook vai começar a mudar também um pouco. É verdade. Uma pergunta sobre o depoimento do CEO do Facebook, o Mark Zuckerberg, que diante dos congressistas americanos, ele mencionou o seguinte, ele disse, se me perguntassem, há 14 anos, quando a empresa foi criada, se eu estaria aqui hoje falando do uso abusivo de dados pessoais na minha empresa, eu não acreditaria. Ele fez uma cara de surpresa, eu não acreditaria. E eu, disse ele, nós temos que melhorar os aplicativos de segurança, nós temos que fazer a nossa lição de casa. E aí alguém perguntou, em 14 anos, o senhor não pôde fazer nada sobre isso? Você não fez a sua lição de casa? Fizemos, mas temos que melhorar. Isso. E aí mencionou o Brasil. Ele mencionou o Brasil. Naquele momento não se sabia ainda que dados de brasileiros estavam sendo coletados. Então, os dados de brasileiros coletados nos Estados Unidos não tem a ver com a eleição dos Estados Unidos, tem a ver com esta eleição do Brasil aqui. E ele mencionou isso. Ele falou, por exemplo, nós teremos eleições na França, teremos eleições em alguns países da Europa, teremos eleições nos Estados Unidos, teremos eleições no Brasil. Sim. E como é que nós não pudemos prever que esses dados poderiam favorecer um ou outro candidato? É uma frase, digamos, é uma alegação assim, bastante questionável, né? Porque nós sabemos, e eles sabem melhores do que nós, porque eu me lembro também que foi feito um questionamento que se alinha um pouco a essa questão no seguinte sentido. O senhor acha, senhor Zuckerberg, que o senhor cuidaria melhor dos dados dos americanos do que o governo? Ele respondeu sim, eu acho. Então, se ele tem essa dimensão de que ele tem capacidade de cuidar melhor dos dados, ele sabe o valor que os dados têm. Ou ele tenha feito, me perdoa, doutor, mas é para provocar. Sim, vamos. A seguinte alegação, eu cuido melhor dos dados, portanto não preciso de regulação. Não, lógico. Pode ter sido nesse sentido. O que está por trás aí? Mas o fato é que ele tem noção plena e absoluta, porque a empresa dele se construiu a partir dessa premissa, do valor dos dados. Lógico.
E não somente se construiu, o valor da empresa está diretamente associado à forma como ela comercializa esses dados. Não há dúvida disso. Ela vive disso. Essa restrição que ele está fazendo em função desse escândalo teve um impacto imediato na Bolsa de Valores, não foi à toa. O que investidores enxergaram? Ora, uma empresa que comercializa dados, que não vai poder comercializar dados, não como vinha fazendo. Como é que eu vou investir nisso? Né? Esse é um questionamento de qualquer um que bota dinheiro em qualquer negócio. Eu só queria lembrar que, na verdade, a coleta começou indiretamente com a campanha do Trump, né? Porque na medida em que eles coletaram os americanos, a rede veio junto. Então, qualquer um que tivesse um amigo no Brasil brasileiro, o Brasil já foi desde aquela época e provavelmente estava se intensificando voltado para essas eleições, né? E até pelo próprio fato da empresa já estar com uma filial no Brasil e já está atuando, e eu não sei qual o número de contratos que ela tinha, né, mas eu sei que ela estava negociando vários acordos e vários contratos no Brasil. Então, provavelmente, ela já se antecipando aos futuros clientes brasileiros, já estava coletando mais do que ela já tinha. E o próprio Zuckerberg falou, é um ano eleitoral em vários países do mundo, ou seja, os dados já estavam no mercado. Sim, já estão lá, já estão coletados. Já estão coletados. Já estão processados. É só acessá-los. Já estão guardados, É só, qual é a minha senha? Pá, vou lá e busco. Catalogados, exatamente. Estão Virou um disponíveis. grande portfólio. Exatamente. O que existem são gigantescas bases de dados prontas para consumo. Para serem usados. E o que explica a intervenção da polícia britânica, do Serviço de Segurança britânico, na própria Cambridge Analytics. Sim. Quando eles entraram na empresa no fim de semana, depois do proprietário dizer que ele não ia mais usar daquela forma os dados, para ver se os dados ainda estavam nos computadores da empresa. E chegaram à conclusão que eles ainda estavam lá, naturalmente. Né? Mas isso é muito grave no Reino Unido, né? Bom tema, né? Sim, com certeza. Chegamos ao final do programa. Eu agradeço aos dois pela presença. Muito obrigado. Pelos esclarecimentos. Obrigado. Especialmente a você que nos acompanhou também, muito obrigado. Espero que tenha gostado. Para rever o programa, acesse tvjustiça.jus.br. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.